acabar de chegar assim. Pai do Senhor, povo de Deus, deixa eu fazer para vocês aqui a introdução de mais uma aula, que é vamos falar sobre islamismo. Como o nosso curso ele tem uma ênfase missionária, nosso curso tem uma ênfase missionária, um dos pontos fortes é porque a gente vai falar sobre a religião islâmica. E qual a necessidade disso? O islamismo, por exemplo, ele é pouco conhecido no Brasil, porque o Brasil é um país cristão, país de maioria cristã, entre católicos e evangélicos. Os católicos eles ainda são maioria, mas segundo o censo, em alguns anos os evangélicos irão ultrapassar os católicos. Mas ele também tem minorias, existem outras religiões também que tem no Brasil. Então nós temos ainda o budismo, nós temos o gnosticismo, nós temos o islamismo, que é a religião que nós vamos estudar, e outras religiões, como o shintoísmo, hinduísmo, e etc. Então, eu quero dar uma ênfase à religião islâmica para a gente fazer uma análise da religião islâmica. Então, como é que a gente inicia sobre isso? Pastor, por que o senhor quer falar especificamente da religião islâmica? Primeiro ponto, porque eles são a religião que mais cresce no mundo. Só para vocês terem noção. Eles crescem mais do que o próprio cristianismo. Então, nós temos o Islã, o profeta do Islã é o Maomé, o nome dele, na verdade, era Mohammed, profeta Mohammed, e ela nasce ali, o islamismo ele nasce ali, durante a Idade Média, durante o período da Baixa Idade Média. Ele nasce mais ou menos ali, cerca de 500 anos depois de Cristo. Para nós cristãos, o islamismo é uma seita, é uma heresia. E por que isso? Veja só, para a gente falar por que ele é uma heresia, a gente tem que entender a raiz do islamismo e precisamos entender o que o islamismo prega. Então, eu queria falar aqui de antemão, o Islã, ele também é chamado de islamismo, assim como o cristianismo e o judaísmo, ele é uma religião monoteísta, uma religião abraâmica. Eles têm por livro sagrado o Corão, e nele contém os ensinamentos do profeta Mohammed ou Maomé. Os seguidores do islamismo são chamados de muçulmanos, e nós temos hoje no mundo cerca de 1,9 bilhão de pessoas que são muçulmanas. O islamismo é a segunda maior religião do mundo. Eles só perdem para o cristianismo. Só que ele hoje é a religião que mais cresce no mundo. Então, o cristianismo ainda é a maior religião do mundo, mas o islamismo hoje é a religião que mais cresce no mundo. E o que se prega no islamismo? O islamismo se prega que Ismael era o filho da promessa. Então, Abraão também é o pai dele. Abraão é o homem de Deus apresentado no Alcorão. Só que na Bíblia Sagrada nós vemos com Isaac como filho da promessa. No islamismo é diferente. No islamismo, Ismael é o filho da promessa. Então, nesse caso, para o islamismo, a criança que ia ser sacrificada, diferente do relato bíblico que mostra que Abraão ia sacrificar Isaac, no islamismo eles acreditam que aquela criança seria Ismael. Então, Ismael, para o Islã, é o filho da promessa, diferente de Isaac. Então, daí então, os muçulmanos, eles são descendentes de Ismael. Então, para eles, Deus, a religião é monoteísta. Então, para o Islã, eles chamam Deus de Alá. E eles acreditam em Adão. Foi o primeiro homem.
eles acreditam em Abraão, eles acreditam em Moisés e eles acreditam em Jesus. Só que a crença deles em Jesus é diferente da nossa crença. Então, por exemplo, para o cristianismo, Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o Deus encarnado. João capítulo 1 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que para o islamismo, Deus não pode se fazer carne. Então, isso para o islamismo é diferente. Para a religião islâmica, jamais Alá seria uma trindade, porque Alá é um só. Então, essa ideia de Deus se fez carne e habitou entre nós, isso seria uma blasfêmia para o islamismo. Só que quando a gente olha a cultura da religião islâmica, você pegar a história da religião islâmica, você pegar lá os primórdios de Maomé, a história de Maomé, Maomé ele teve contato com o cristianismo. Então, ele, na verdade, ele funda uma nova religião. Maomé ele teve contato com o cristianismo e Maomé não entendeu o cristianismo. Então, por Maomé não ter entendido o cristianismo, lá em 571, mais ou menos, então nós temos quase 600 anos depois da morte e ressurreição e a ascensão ao céu de Jesus, o Maomé ele tem contato com o cristianismo, só que ele não entende a noção de trindade. Ele entende a trindade como se Deus tivesse um relacionamento com Maria e nascesse Jesus. Então, ali ele tem uma ideia deformada do que é o cristianismo, né? E ele alega que teve um encontro com o anjo Gabriel e aquela região era toda pagã. Havia ali diversas tribos, diversos clãs, e essas tribos viviam em guerra. E Maomé, ele era um mercador naquela região do mundo, e de repente ele alega que teve uma revelação, e ele começa a propagação ali do ensinamento que ele teria recebido do anjo Gabriel. E ele se identifica como a última revelação de Deus para a humanidade. Então, como ele é a última revelação de Deus, ele começa a pregar. Só que a pregação dele é diferente da nossa pregação. Por exemplo, como é a nossa pregação? Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Né? Ele prega pelo uso da força. Então, a pregação dele se torna mais política. Ele consegue unir essas tribos através da guerra, através da espada, através do sangue. Ele ajunta algumas pessoas ali e começa a ter guerra, e ele consegue unificar aquelas tribos debaixo da bandeira do Islã. A palavra Islã significa submissão ou rendição. Então ele começa a pregar uma ideia que todos precisam se render ou se submeter ao islamismo. E o islamismo ele tem uma ascensão meteórica. Se você prestar atenção, por exemplo, toda aquela região era cristã na Idade Média, na Baixa Idade Média, na Igreja Primitiva. Então, nós temos cidades que antes eram cristãs e hoje elas são cidades islâmicas. Vou dar um exemplo aqui, a Turquia, por exemplo. A Turquia, existia ali a antiga cidade de Constantinopla. E nós tivemos um concílio em Constantinopla. Existe o Concílio Cristão de Constantinopla, como vocês estudaram lá a história do cristianismo. Hoje a Turquia é um país islâmico. Nós temos a Nigéria, por exemplo, ela é dividida entre, se eu não estiver errado, o norte é muçulmano e o sul é cristão.
E sempre há guerra entre pastores fulani, que são islâmicos, e cristãos no sul, com ataques, etc., e problemas. E sempre a morte. Entendeu? Então, a ideia do islamismo é uma religião de rendição. E eles pregam uma ideia de submissão dos outros povos. Então, o islamismo ele teve uma ascensão meteórica devido a guerras. As pessoas lutaram guerras como Maomé como líder, e devido a essas guerras, o islamismo teve uma ascensão meteórica. Agora vamos entender quais são as crenças do islamismo. Primeiro ponto, o islamismo não reconhece Jesus como Deus. Reconhece, por exemplo, Jesus como um grande profeta. Então, Jesus no Islã foi um grande profeta, mas não é Deus. Por quê? Porque para o islamismo, Deus é um só. Deus, não existe essa concepção de trindade. Então, logo eles rejeitam a doutrina da Santíssima Trindade. Para o Islã, para o mundo islâmico, Jesus é um profeta que veio ao mundo para entregar a mensagem de Deus por meio da revelação do Evangelho. É interessante que, para o islamismo, Jesus é o Messias. Olha que coisa interessante. Então, no islamismo, Jesus é um profeta enviado por Deus, filho da Virgem Maria. Ele fez diversos milagres, pregou a palavra de Deus, veio ao mundo para entregar a mensagem de Deus. Entretanto, para o Islã, Jesus não foi crucificado. Jesus não morreu, não ressuscitou, mas afirma que ele foi arrebatado de corpo e alma aos céus e voltará no fim dos tempos para combater o anticristo. Então, os ensinamentos de Jesus permanecem vivos na tradição islâmica, mas eles rejeitam a ideia de que Jesus é Deus. Jesus é um profeta entre outros profetas. É interessante isso. O grande profeta para o islamismo não é Jesus. O grande profeta é Maomé. Ele, sim, é a última revelação de Alá para a humanidade. Então, logo, dá para vocês verem que há algumas diferenças entre Jesus, o Jesus da Bíblia e o Jesus do Alcorão. E devido ao contato que Maomé teve ali no início da sua caminhada com o cristianismo, só que ele não compreendeu. Vocês estão entendendo a importância até de se compreender corretamente as escrituras? Porque se você não compreender corretamente, você pode ter uma noção contrária ao que as escrituras ensinam. E assim você pode criar uma nova religião ou uma seita. Então, por isso que é importante a compreensão das escrituras. Então, o islamismo teve uma ascensão meteórica. Isso vai culminar lá na frente nas cruzadas, porque o islamismo já estava invadindo até a Europa, e a Europa era cristã. E nós tivemos longos embates, como já estudamos na matéria de história do cristianismo, entre cristãos e muçulmanos, né? Então, a ideia do islamismo nasce com o profeta Maomé, ele sim, a última revelação de Deus para a humanidade. Abraão é o pai do islamismo, como conhecemos, e Ismael é o filho da promessa segundo a religião islâmica. Então, o filho da promessa não é Isaac. O filho da promessa é Ismael. Então, devido a esse crescimento meteórico, o islamismo se espalhou muito rápido para todo mundo. Por exemplo, o islamismo nasce ali em 500 e alguma coisa, para você ter noção, em 570, 630, que é o período aí da vida de Maomé, é o profeta Mohammed, e ele tem uma ascensão, como eu já falei, rápida, muito rápida, porque ele cresce devido à ideia de submissão de outros povos. Então, eles começam a submeter outros povos debaixo da ideia do islamismo. Então, eles praticam o monoteísmo, rejeitam a doutrina da Trindade. E essa nova religião ela vai se chocar
com o cristianismo, principalmente o cristianismo católico, que era a religião dominante durante a Idade Média. Então, nós agora temos um problema. E isso vai se culminar nas cruzadas, que vão acontecer ali, na virada do primeiro milênio ali, que é a grande guerra entre cristãos e muçulmanos. Hoje, como nós vemos o islamismo hoje, então, para essa aula introdutória? O islamismo, ele hoje é a religião que mais cresce no mundo. Ela é a segunda religião oficial, a segunda maior religião do mundo, mas hoje, em termos de crescimento, ela é a que mais cresce. O islamismo cresceu bastante na Europa, nos países da África, em alguns países da Ásia, no Oriente Médio. No Oriente Médio, hoje, os cristãos são minoria. Todos aqueles países são países islâmicos. Então, nós temos o Egito, Arábia Saudita, Irã, Iêmen, Iraque, Síria, Líbano, Líbia, e etc. O próprio Egito, todos esses são países muçulmanos. Há cristãos, pastor? Quando existem cristãos, esses cristãos nesse país são minoria. Então, por exemplo, eu estava vendo um censo, e se a gente pegar o Egito como base, 10% do povo egípcio são coptas, são cristãos de origem copta. 2% a 3% era protestante, e mais alguma coisa, 0, alguma coisa, era cristão de outra denominação. 80 e poucos por cento do Egito é muçulmano. Se a gente pegar o Irã, quase não existe igrejas. Se a gente pegar a Turquia, eu acho que a última coisa que eu vi da Turquia, nós temos 3 ou 4 igrejas, e todas elas reformadas. Então, como fica a igreja nesses países? Quando existe uma igreja clandestina. Os missionários, como todo mundo sabe, muitas vezes são mortos. A igreja ela é perseguida. Lá no Irã existe uma força-tarefa chamada Sepah. Depois vocês estudem. Até aquele pastor Iago Martins, ele fez um vídeo, um curta-metragem, acho que de 30 a 40 minutos, mostrando como é a força Sepah lá do Irã, que atua na descoberta de células. Então, onde o islamismo ele está implementado, ele foi implantado, né, como religião oficial, eles implementam a lei Sharia, que é a lei islâmica. Então, não tem essa ideia de um Estado laico, não, é a lei islâmica. A lei islâmica ela é implementada. E não pode haver conversão. Então, se tem alguém lá que é muçulmano, que é islâmico, que se converte ao cristianismo, a própria família é contra aquela pessoa. Geralmente eles são denunciados. É muito complicado. Mas a igreja militante, a igreja atuante, ela ainda trabalha nessas áreas. Glória a Deus por isso, viu, pessoal? Mas não é algo fácil. O mundo islâmico é difícil até para os próprios povos islâmicos. Então, muitos deles sofrem opressão, depressão. Nós temos no Brasil o caso de um pastor, e olha o testemunho dele, depois vocês procuram, chamado Mehdi, esqueci o nome dele, irmão Mehdi, e ele é da família real do Marrocos. E ele faz parte da família real do Marrocos, e ele vive no Brasil como exilado político. Por quê? Porque ele se converteu ao cristianismo. Ele estava fazendo um curso lá de mestrado em teologia islâmica, e nesses países não tem acesso à Bíblia. E é interessante que, como ele estava fazendo a pós-graduação lá, o mestrado, se não me falha a memória, aí ele recebeu uma Bíblia para estudar a Bíblia e refutar a Bíblia. E ele, lendo a Bíblia, ele se converteu, ele teve um encontro com Deus. Não estou ouvindo você falar, né? Pode ative o som. Não estou ouvindo, seu microfone está desativado. Estou dizendo, ele já esteve aqui na Paraíba, esse irmão. Eu não sabia. No seminário da Juvep, eu acho. Não...
No encontro que teve Mas aí. é muito provável, sim. Eu estava nesse dia. E ele é político no Brasil. E ele é da família real do Marrocos. O Marrocos é um país muçulmano. É um choque de cultura, né? Quando a gente começa a analisar assim, a gente é acostumado aqui a pregar livremente, etc, etc. E tem diversos países. O islamismo, ele aplica a lei Sharia. E há também uma grande dificuldade da igreja avançar em países muçulmanos. A gente trabalha com a ideia da janela 1040. Depois vocês também pesquisem a respeito da janela 1040. Janela 1040. Eu sei o que é. Então, pastor, então qual é o intuito da gente falar sobre o islamismo? Primeiro, a gente entender porque o Brasil ele tem recebido muitos muçulmanos, muitos islâmicos. Não só no Brasil, mas mundo afora, principalmente da Europa. A Europa tem recebido muitos muçulmanos. E tem gente que começa a criticar, pastor, mas e aí? Eles vão vir aqui? É bom que eles venham, porque eles vindo para cá, a gente tem mais liberdade para pregar o evangelho para eles. E para a gente pregar para eles, a gente tem que estar preparado. Então, isso é uma visão missionária. Que Deus abençoe que eles venham mais para cá, para que a gente possa ter a oportunidade de pregar para eles. Amém. E para a gente pregar para eles, a gente precisa estar preparado, a gente precisa conhecer a cultura deles, precisa conhecer o que eles acreditam, precisa entender a mente deles. Então, assim, essa aula é para vocês terem uma noção do que é o Evangelho. E o Evangelho ele não tem fronteiras. E eu sempre falo, eu até tive agora uma reunião na igreja, eu estava falando o seguinte, haverá pessoas que vocês olharão para elas e vão dizer assim, olha, aceita Jesus, ela vai aceitar, vai chorar e vai entregar a vida a Jesus. Haverá pessoas que vocês vão pregar e elas vão dizer, você vai dizer assim para ela, Deus quer te salvar, ela vai dizer, mas tu quer salvar de quê? Então ela vai pela razão, ela quer entender por que Deus quer salvar ela. E para isso vocês precisam ter conhecimento bíblico e muita unção. E haverão pessoas que vocês têm que estar no azeite, porque vai ser um milagre. Então, você pode pregar, você pode falar a Bíblia todinha, você pode ser o maior mestre de Bíblia, e ela nunca vai aceitar Jesus, mas através de um milagre, Deus te usando através de uma cura, de uma libertação, de um prodígio e maravilha, ela vai aceitar Jesus. Amém. Então, é dever do obreiro do Senhor, do pastor, do missionário, do diácono, do obreiro, ele está preparado em todas as áreas. Ele está tanto, como eu gosto muito de dizer, no azeite, na unção, no poder e na palavra. E para você estar na palavra, você precisa conhecer. Então, o nosso dever como obreiros de obra do Senhor é conhecer a religião islâmica. Porque para eu pregar para um muçulmano, eu preciso entender o que ele acredita. Porque admite, enquanto você está aqui, eles estão lá estudando a Bíblia. Então, o nosso dever como missionários é entender a cultura deles, entender a crença deles, entender o contexto político, histórico e cultural deles, porque nós precisaremos pregar para eles. Isso é uma igreja atuante, isso é uma igreja militante. Vocês estão compreendendo isso? Sim. Deixa eu mencionar só mais uma coisa aqui. Na verdade, essa aula é de abertura, né? Então, eu estou falando muito pouco sobre ela. Estou dando mais uma introdução mesmo para vocês entenderem o que é o islamismo. Na verdade, o islamismo, ele, assim como o cristianismo, ele tem algumas divisões. Nós temos, dentro do cristianismo, nós temos as seitas pseudo-cristãs, nós temos o catolicismo e o protestantismo. O Islã ele também é dividido. Ele é dividido entre xiitas e sunitas. Há também outras divisões, mas essa é a principal divisão. Xiitas e sunitas. 90% dos muçulmanos, 90% são sunitas. E acreditam que o califa, chefe de Estado e sucessor de Maomé, deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos. Já os xiitas, o profeta é o sucessor legítimo, deveria ser Ali, que foi um califa que viveu entre 601 e 661.
Ele era genro de Maomé e no final ele foi assassinado. Há países, por exemplo, que são sunitas e há países que são xiitas. Então, dentro do islamismo há essa divisão. Por exemplo, a Arábia Saudita e o Irã, eles são divididos. Um país é xiita e outro país é sunita. Só para vocês terem noção. Por exemplo, no Irã, prevalece a vertente xiita do Islã. Então, o Irã é xiita. O nacionalismo iraniano, ele é baseado no xiismo. Creio que deve ser xiismo. Em oposição à Arábia Saudita, que lá no Oriente Médio, politicamente, é o maior inimigo do Irã. E a Arábia Saudita é de muçulmanos sunitas. Pastor, mas não tem. Quando um país é sunita, não tem xiita? Sim, geralmente tem. Eu acho interessante que essa aula vocês entendem até a geopolítica mundial, né? Então, por exemplo, no Irã, que é xiita, temos sunitas, só que os sunitas são minoria. E temos cristãos também, pouquíssimos. Então, num país que geralmente é de maioria sunita, sofrem os xiitas e sofrem os cristãos. No país que muda, sofrem os sunitas, os cristãos, os judeus. Inclusive, há milícias sunitas em países xiitas. O que são milícias? Milícias são grupos paramilitares que tentam ali proteger o seu povo, né? Vou colocar assim, mas são considerados terroristas nesses próprios países. Vou dar um exemplo, para vocês entenderem como... Se a gente pegar, por exemplo, o Estado Islâmico. Nós pegamos o Estado Islâmico, por exemplo. O Estado Islâmico, se eu não estiver errado, ele é xiita. Que ele defende a ideia de sucessão. E a ideia de sucessão é defendendo o islamismo xiita. Então, o Estado Islâmico, ele luta contra países xiitas, quer dizer, contra sunitas, quer dizer, ele luta contra os próprios muçulmanos islâmicos. Vocês estão compreendendo como... E nós temos grupos que são sunitas. Então, nós temos grupos que são sunitas e nós temos grupos que são xiitas. Um pouco complicadozinho, mas a gente vai entender isso. E eu acho interessante que a gente termine essa matéria, você termina entendendo a cultura e a geopolítica do Oriente Médio. Nós temos vários grupos. Nós temos também o Fatah, que era uma organização política, que é apoiada até pelo pessoal, que era liderada pelo Yasser Arafat, pela da diáspora palestina. A libertação era um grupo político que trabalhava pela libertação da Palestina. E hoje em dia esse grupo foi concorrente político do Hamas lá na Palestina. Hoje quem domina lá é o Hamas, mas antes quem dominava era o Fatah do Yasser Arafat. É interessante até que o Lula uma vez, não estou aqui falando de política, mas o Lula foi em Israel. E o Lula não foi visitar, teve até uma crítica do povo israelense contra o Lula, porque ele não foi visitar o Museu do Holocausto. Ele foi visitar o túmulo lá na Palestina do Yasser Arafat, que era praticamente um inimigo declarado do povo de Israel. Então é por isso que eu digo, essa matéria nós terminamos entendendo até a geopolítica mundial. É uma matéria que eu gosto, pessoal. Mas voltando aqui a falar em si do islamismo, da religião islâmica. Nós precisamos entender o islamismo para que Deus nos dê graça e nós alcancemos vários povos.
para que a igreja ela mobilize missionários para a gente poder evangelizar a janela 1040, para que a gente possa evangelizar o mundo árabe. E que Deus abra as portas e que os muçulmanos possam vir para o Brasil para que a gente possa evangelizar eles. Lembrando que não é porque a pessoa é muçulmano que ela é árabe e árabe não é muçulmano, existem várias diferenças e etc. Mas, assim, que vocês possam estar bem cientes do que a gente vai estudar. Essa aula é só introdução mesmo. E que vocês possam ter um gosto pela matéria. Porque vocês vão estudar uma outra religião, uma outra cultura. E como homens de Deus, vão saber pregar para esse povo. Amém? Pronto, quer fazer alguma pergunta, Léo? Acho que a internet de Michele caiu. Não, pastor, assim, tem que... Lendo a apostila, a gente entende melhor, né? Mas eu achei muito interessante porque eu sempre senti receio. Quando diz assim, tá vindo um monte como é que chama? Islâmicos, né? Um monte de gente da religião islâmica está vindo morar no Brasil, não sei o que. Eu digo, isso pode gerar uma guerra. Isso vai, porque muitas vezes os xiitas são violentos, né? Eles causam briga na França, não sei onde. E eu sempre achei que isso ia ser um problema, mas eu achei muito lindo aí quando o senhor falou que é bom que venham. A gente olha pelo lado ruim, mas o senhor sempre consegue olhar pela palavra, né? É bom que venham, que sejam evangelizados e que se convertam. É verdade. É porque a gente termina criando... A gente não, né? As pessoas terminam criando um preconceito de que todo muçulmano ele é terrorista. Eu lembro que em 2013 eu trabalhava no Menor Preço e foi quando abriu uma mesquita ali próxima a das pessoas. Inclusive era de um ex-pastor, pastor João de Deus, que liderou ali aquela mesquita. Eu lembro. E, por exemplo, eu estava trabalhando no Menor Preço, há 10 anos atrás, 2013, entrou 2 islâmicos ali, caracterizados, não eram brasileiros, não sei qual a nação deles. Quando eles entraram, automaticamente o povo saiu do hortifruti, o hortifruti esvaziou. Houve um preconceito. Eu sei que eu não posso dizer também que todo islâmico é bonzinho, porque eu preciso entender o que eles pregam. E eles pregam, por exemplo, eles pregam a submissão. Entendo qual é a noção de submissão. Ou você aceita o Islã, ou morre. Claro, mas isso é... Ou xiita ou sunita, não importa, o Corão é o mesmo. Temos uma dificuldade aí. Claro que para o mundo não é assim, né? Não, mas eles têm a missão também de evangelizar o mundo. E, por exemplo, eles têm a ideia de evangelizar o mundo. Mas, para isso, eles estão autorizados por lá para aplicar a submissão dos outros povos. Então, eles querem submeter os outros povos. Isso é a ideologia do Islã. Então, há uma política também embutida. Inclusive, para nós cristãos, eles alegam que há um inferno preparado só para os cristãos e para os judeus. Então, segundo o islamismo, nós estamos no inferno. Haverá um inferno só para judeus e outro para cristãos. Por exemplo, uma última coisa é que se a gente pegar a ideia de um homem-bomba, ali a pregação que ele terá 99 virgens no paraíso. Que bom para ele. Que bom para ele. Amém? Mas vamos deixar isso para outra hora. Eu vou postar para vocês o material, a apostila, e vocês vão ter a ideia de estudar. Mas é um assunto muito bom. E vai abrir muito a mente dos cristãos, a mente dos crentes, dos alunos da nossa igreja, para que eles venham estudar
e venham entender. Porque você vai estar pregando a um choque cultural. E a ideia do Senhor Jesus é que a gente avance e continue a pregar o Evangelho. Amém? Amém.